Boa noite. Novos ministros tomam posse do cargo. Gilberto Kassab nas cidades, Cátia Abreu na agricultura e o novo titular da Fazenda, Joaquim Levy, fala da necessidade de ajustar alguns tributos. E veja também nesta edição. Jovens mostram preocupação com mudanças nas regras para o pagamento do seguro-desemprego. Tribunal Superior Eleitoral passa a fiscalizar mensalmente as contas dos partidos políticos. Equipes de resgate encontram a cauda do avião da AirAsia, onde devem estar as caixas pretas. Cai o número de acidentes no fim do ano, mas o Brasil ainda está entre os campeões em mortes nas estradas. Relógios de pulso, que denunciam problemas cardíacos. Sensores para ajudar nas manobras do surf estão entre as novidades da feira de eletrônicos em Las Vegas. Na bancada estão o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. Participe você também com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp, no número 11 97559 2915. Não se esqueça de se identificar. E também aqui pelo Twitter e pelo Facebook do Jornal da Cultura. Novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defende a disciplina fiscal e fala em ajustar alguns tributos. O ministério do segundo mandato de Dilma Rousseff está longe de agradar a base aliada e gera desconfiança pela falta de perfil técnico em algumas pastas. O Ministério da Fazenda ficou sob responsabilidade do economista Joaquim Levy, com ampla experiência no setor financeiro. Possíveis ajustes em alguns tributos serão também considerados, especialmente aqueles que tendem a aumentar a poupança doméstica e reduzir desbalanceamentos setoriais da carga tributária. Engenheiro civil e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, assumiu a pasta das cidades. Quem definirá cortes, se acontecerão ou não, é a presidente. Kassab e Levy têm currículos compatíveis com os ministérios que receberam, mas a nova composição ministerial gerou desconfiança em alguns cargos importantes. A educação, por exemplo, ficou com o ex-governador do Ceará, Cid Gomes. Ele chegou a declarar que professores devem trabalhar por amor, não por dinheiro. O novo ministro dos Esportes, George Hilton, veio da cota política. É deputado federal pelo PRB de Minas Gerais. Ao assumir o cargo, confessou não entender nada do assunto. 3 advogados também foram nomeados. Antônio Carlos Rodrigues para os transportes, Edinho Araújo para a Secretaria dos Portos e Eliseu Padilha para a Aviação Civil. O problema é de caráter simbólico, que ela ungiu a categoria de ministros, algumas pessoas que sabidamente não têm condições para ser talvez um funcionário de médio escalão do Ministério. A presidente Dilma Rousseff também vai precisar enfrentar o descontentamento da base aliada que perdeu espaço no governo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, deve ceder a vice-presidência do Senado para o PSDB, principal legenda de oposição ao governo. Renan Calheiros também articula a derrubada do veto presidencial que corrige a tabela do imposto de renda, aprovada em dezembro. Dentro do próprio PT também há divergências. O núcleo mais próximo do ex-presidente Lula perdeu espaço nas escolhas da presidente Dilma, inclusive Gilberto Carvalho, que permaneceu por 12 anos como secretário-geral da presidência. Senhores, boa noite. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Feliz Ano Novo para todos nós. Para todos nós, né? Todo mundo que está em casa aí. Agora, ministro é um cargo político, né? Faz sentido, na opinião de vocês, escolher ministro somente pelo vetor técnico ou isso fica para os auxiliares, para os seus assessores? Bom, eu acho que o equívoco está, já que é uma república onde existe uma coalizão que compõe o governo dessa república, eu acho que os partidos é que têm que fornecer os quadros. Eu acho que se negocia com partidos, não com pessoas. Não se escolhe A, B ou C. Define-se áreas para partidos, dá a esse partido condições de compor aquele ministério e se exige desse partido que cumpra o programa. E o partido que apresenta os melhores quadros que tiver para serem escolhidos para a presidência. Esse negócio de negociação ali por baixo do pano, para botar esse ou aquele, não pega bem. Por exemplo, tiraram do Ministério das Cidades da mão de um ex-governador da Bahia, que ia muito bem no Ministério. É do mesmo partido desse que foi para lá. Não havia motivo para ser trocado.
Mas foi trocado, e é o mesmo partido, porque as forças internas do partido entenderam que ele não estava correspondendo às expectativas, não expectativas políticas, administrativas, expectativas dos interesses dos integrantes do partido, não é? Então, essas coisas não se faz. Acho que alguns ministros que foram escolhidos, por exemplo, por que da Igreja Universal do Reino de Deus e seu partido, PRB, a área dos esportes? Não é só no governo federal. No governo de São Paulo, no governo de Minas Gerais, no governo do Rio de Janeiro, né? E sabe lá onde mais que vão enfiar os... Por quê? Porque tem uma estratégia da Igreja Universal em ampliar os seus quadros através de uma intensa participação via esporte para difundir a sua fé. O que é isso? É para fazer religião ali, ampliar a igreja? Porque há uma competição entre as igrejas evangélicas, é uma briga, é só olhar o horário de televisão que vai se verificar ali o quanto custa para eles ocupar espaço. E isso é realmente impressionante. O Bob Juliano Fox diz o seguinte aqui pelo Twitter: de muitos ministros mostram que a chance de dar errado é bastante razoável. Passa a impressão que só tem aventureiros. Tem outras pessoas perguntando aqui, por exemplo, Emilson Nunes Costa, que nas grandes democracias os ministros de ciência e tecnologia são do meio acadêmico, com vários PhDs. Por que aqui isso não ocorre? Eu acho que, bem, boa noite, né? É um negócio complicado, né? Veja, o ministério atual é ruim e a gente sente saudade do ministério do primeiro governo Dilma, que foi desastroso. Então, veja a que ponto o Brasil chegou tal. O quadriênio Dilma é o pior crescimento na história do PIB. Não há nenhum quadriênio presidencial tão ruim como o dela tal. E agora ela começa um governo que já é velho antes do seu início efetivo tal. Temos alguns dias tal. Se nós olharmos a balança comercial, o déficit apresentado hoje, catastrófico, é o pior resultado desde 1998 com déficit. Nunca ocorreu, há 16 anos não tem um resultado tão ruim. Nós vamos falar disso. Nós vamos tocar nesse ponto. E o ministro Joaquim Levy disse na sua fala, destacada aqui, que vai aumentar os impostos. Quer dizer, portanto, numa situação econômica extremamente difícil, criado a herança maldita da Dilma, ela própria criou, que é sui generis, né? Você precisava de ministros capazes. Agora, quando você olha o conjunto dos ministros, é assustador o quadro, é assustador. O Kassab, ministro das Cidades, a única coisa que ele destaca é pelas frases babacas. Por exemplo, ele tinha dito, quando ele criou o PSD, que o partido não era de direito, nem de centro, nem de esquerda. Era caso sui generis, era um partido que não se definia. Hoje ele disse uma frase lapidar, né? Que antigamente o Sérgio Porto, humorista carioca, Stanislau Ponte Preta, que juntava todo final do ano o FEPEAPA, que era o festival de besteiras que assola o país. Se ele tivesse vivo, o Kassab seria certamente um do que ele escolheria. Ele disse o seguinte: apoiar é divergir. Pô, isso é legal, quer dizer, é uma das grandes frases. E se a gente olhar o conjunto do Ministério, eu já disse a semana passada, o da Educação entregue a Cid Gomes, e a presidente disse no seu discurso que tem um novo slogan. Eu falei, caramba, ela vai dizer uma coisa maravilhosa, olhando para o teleprompter, porque sem teleprompter e sem aquele caderninho, ela não fala, né? Pátria Educadora com Cid Gomes. Então você vai olhando, transportes, a gente vai discutir o ano inteiro problemas de infraestrutura, graves problemas, chegar às safras, que são grandes safras do Centro-Oeste. Quem é o ministro do Transportes entende alguma coisa? Então você vai passando. É o Carlinhos Rodrigues, que faz grandes negócios. Carlinhos, os negócios que você faz na Câmara Municipal de São Paulo são famosos, né? Lembra o assalto à sua casa que você não deu queixa? Bem, essa é a turma. Algumas vezes eu não sei se nós falamos de ministério ou de algum artigo do Código Penal. Bem, concluindo, depois o telespectador falou sobre ciência e tecnologia. É verdade. Você tem vários países que nomeiam pessoas ou alguém quase um prêmio Nobel e tal. Aqui foi nomado Aldo Rebelo, que não tem experiência na área, que é uma boa pessoa, que tem princípios, isso eu concordo tal. Ele era ministro do esporte, preparou a Olimpíada de 2016 e preparou o banquete, mas não vai comer. Foi para ciência e tecnologia, por quê? Por causa de uma mera composição. Em suma, é ruim o quadro, muito ruim. Deixa eu só pedir para vocês comentarem duas declarações que foram dadas hoje por dois ministros que entraram efetivamente no governo porque tomaram posse. Sim. A primeira delas é do Joaquim Levy, ministro da Fazenda. Ele diz o seguinte, que possíveis ajustes em alguns tributos também serão considerados, aumento de impostos, portanto, especialmente aqueles que tendam a aumentar a poupança doméstica e reduzir o desbalanceamento setoriais da carga tributária. Ele não diz quais são esses desbalanceamentos setoriais da carga tributária, mas a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte, rapidamente, para a gente poder falar de uma outra ministra aqui. O brasileiro aguentará ajuste fiscal, crescimento baixo e ainda mais pagar imposto? Mais imposto? Mas eu não entendi. Ele vai
Criar um imposto para aumentar a poupança doméstica? Eu não entendi também, acho que só ele entendeu. Que maravilha, deve ser uma coisa sui generis, uma coisa que não existe. Não consigo imaginar, Vila, como é que pode? Né? Se aumentar o imposto, obviamente que a poupança doméstica fica comprometida. Chega a diminuir os impostos que incidem diretamente na casa do trabalhador, na mesa do trabalhador, né? Isso sim. Certamente, eu acho que eles não podem falar tudo aquilo que pretendem fazer. Eles têm que, aos poucos, criar espaço político e econômico para poder fazer os ajustes. E isso não é uma tarefa fácil. A presidente já bateu de frente com o ministro do Planejamento no primeiro dia dele. Aquele sujeito que chega no emprego no primeiro dia, tal, senta, fez o primeiro ato, já tomou uma pancada da presidente. Essa equipe econômica tem prazo de validade, tem prazo muito curto de validade. E aumentar impostos, quando todo mundo diz que a carga tributária brasileira é altíssima, é um absurdo. E se for discutir a carga tributária, seriamente, e nós já falamos várias vezes aqui no Jornal da Cultura, vamos discutir, por exemplo, o que recai sobre as pessoas físicas, que é uma absoluta injustiça dos tributos sobre a pessoa física no Brasil. Reajustes das tarifas públicas nesse início de ano praticamente anulam o aumento do salário mínimo, que teve acréscimo de quase 9%. O aumento de R$ 724 para R$ 788 no valor do salário mínimo vai beneficiar cerca de 48 milhões de brasileiros. Entre eles estão mais de 21 milhões de aposentados e pensionistas. O problema é que o acréscimo de R$ 64 foi acompanhado de uma série de reajustes de serviços públicos, como energia elétrica, água, transportes e gasolina. Fica uma situação tão crítica, tão difícil, que eu não sei como que essas pessoas vivem com salário mínimo. Eu sou aposentado e eu tenho que trabalhar para cobrir meus gastos, né? Mesmo quem não recebe o mínimo acaba sendo afetado pelo reajuste, já que muitos sindicatos costumam usar esse valor como base para negociar o piso salarial das categorias. Os estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, que têm uma renda per capita maior, seguem tabelas próprias. Este ano, São Paulo já reajustou o mínimo, que passou de 810 para 905. O salário mínimo entrou em vigor no Brasil em 1940, durante o governo do presidente Getúlio Vargas. E o objetivo era oferecer melhores condições sociais aos menos favorecidos. Ao longo dos anos, ele foi aumentando sua importância na economia. E desde 2007, há uma regra de indexação: a inflação do ano anterior e o crescimento do PIB de 2 anos antes. Este economista explica que mesmo com a correção, quanto maior a inflação, menor é o salário mínimo real. Se a inflação for 2%, quando você corrige no final de um ano, você, na média, perdeu 1%. Quando a inflação é 6% ou mais, como é agora, quer dizer, na média, você está perdendo 3%. Eles vão corrigir 8% esse ano, quer dizer, na média, você perdeu 2% real de salário, mesmo com essa correção. Assim que assumiu a pasta do planejamento, o ministro Nelson Barbosa disse que o governo iria propor uma nova base de cálculo do salário mínimo, mas um dia depois acabou voltando atrás. O importante não é só aumentar o salário mínimo em 2015 ou 2018, é aumentar a renda real dos aposentados para as próximas décadas. Para isso você precisa ter uma regra que seja consistente ao longo do tempo. Olha, o Severo Arantes diz que o salário mínimo do governo federal é uma piada. O Murilo Ribeiro fala que a situação é tão crítica que 54 milhões de pessoas votam para ganharem bolsas e auxílios. Aumento de impostos, bandeiradas nas contas de energia, cortes na Previdência. Até onde vamos ter que encher o saco sem fundo usado em tanta corrupção e picaretagem? Pergunta a Regina Alvarez. Agora, o DIEESE, existe um departamento chamado Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos que faz um cálculo do salário mínimo, que seria um salário mínimo digno, de verdade, para o trabalhador brasileiro. Ele hoje seria de R$ 2.923,22, quase R$ 3.000 aí. A gente vai chegar nesse patamar, seria justo que a gente chegasse? Chegar como? Eu conheço os cálculos do DIEESE e tal. O que eu acho que é um certo, ele usa como base a lei. Eu acho que é um certo exagero nesses cálculos, com todo o respeito e a seriedade desse instituto que
foi construído principalmente no seu início por Wagner Barelli e tal, e teve muitas disputas com o regime militar à época e tal. Mas é bom lembrar, quando foi citado pela reportagem, quando o salário mínimo foi criado no Estado Novo, na ditadura varguista, o Chico de Oliveira tem um grande estudo, Crítica à Razão Dualista, começa falando sobre isso. O salário mínimo já foi para achatar o salário, não foi para dar condições adequadas de vida aos trabalhadores e tal. Agora, o salário mínimo também tem que ser o que é possível no país. A grande questão, não adianta você querer aumentar o salário mínimo e as prefeituras, por exemplo, não têm condição de pagar. Ou os governos estaduais, ou as empresas, ou as pessoas que empregam, as empregadas domésticas, que no Brasil isso ainda é algo importante, ou o Instituto de Aposentadoria, que é muito baixo o salário. Agora, o grande desafio é fazer a economia crescer. Se a economia crescer, aí você tem condições de aumentar a produtividade, você tem condições de aumentar os salários. Não vamos pensar na ficção do mero número contábil do salário. Precisa ver o que o salário efetivamente compra. Nós já tivemos salários enormes, salário mínimo que o sujeito no final do mês comprava metade do que ele recebeu no dia inicial, né? O Robson Santos diz que o salário mínimo é miserável, Ayrton. O salário mínimo, por outro lado, tem gente, inclusive dizem dentro do próprio governo, que acha que o salário mínimo subiu demais. Isso é brincadeira, né? Brincadeira. Se tem gente no governo que acha que subiu demais, tem que mandar prender, né? Não é possível. Uma informação que está aqui da própria redação do jornal, 24,5% dos trabalhadores brasileiros ganham de meio a um salário mínimo e 32,7% de 1 a 2 salários mínimos. Esse é o quadro absurdo. E o que tem por trás disso? Não há uma política de distribuição de renda nesse país. O salário mínimo, durante a ditadura, era o salário mínimo do arroxo, ou seja, tinha reajuste, mas era sempre abaixo da inflação. Maior conveniência para todos aqueles que exploram o trabalhador. Agora, felizmente, apesar desses números terríveis, felizmente, o salário tem um reajuste acima da inflação. E ainda até com equiparação com os índices do PIB de 2 anos anteriores, que são o método atual de cálculo de reajuste do salário mínimo. Então, isso que é de estarrecer. 24,5% não ganha um salário mínimo e 32,7% ganha de 1 a 2. Eu pergunto, que país é esse? Onde é que está a renda desse país? Como constrói-se e se constroem as grandes fortunas desse país é em detrimento disso aqui, desses índices. O Mauro Vieira Sena pergunta, quantos salários mínimos se deram de aumento aos ilustres parlamentares? Eles partem de salários, evidentemente, muito mais altos, né? E que existe o teto constitucional, inclusive, que já foi modificado várias vezes para igualar os 3 poderes. Mas é muito mais alto o valor, né? Passou hoje quase de R$30 mil, né? Cai o número de acidentes nas rodovias federais no fim do ano, mas o Brasil ainda está entre os líderes de mortes nas estradas. Entre o Natal e o Ano Novo, 310 pessoas morreram em acidentes nas estradas federais, segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal. Apesar da redução de 18% em relação ao ano anterior, o número preocupa. O Brasil aparece em 4º lugar entre 180 países no ranking mundial de mortes no trânsito, atrás da China, Índia e Nigéria. São tragédias como esta do fim de semana, envolvendo 2 carros e uma carreta na BR-040, em Minas Gerais. 2 casais e uma criança morreram. Junto com o número de vítimas, crescem também os gastos com as mortes no trânsito no Brasil. Desde 2001, o valor triplicou, de 1 bilhão e 800 milhões para quase 5 bilhões e meio de reais em 2012. Nos últimos 20 anos, o país avançou na prevenção de acidentes. Aprovou o novo Código de Trânsito e a Lei Seca, por exemplo. Mas isso ainda não é suficiente para tornar as ruas e estradas mais seguras. Para o presidente de uma ONG que mapeia as ocorrências no trânsito em todo o país, um dos problemas está na sensação de impunidade. Na capital paulista, pouco mais de 1.800 agentes de trânsito são responsáveis por fiscalizar os quase 4 milhões de veículos que circulam diariamente pelos 17 mil quilômetros de vias. O cidadão precisa saber sobre riscos, comportamento seguro. A hora que ele aprende o comportamento seguro, ele começa a ter conduta segura. E a conduta segura leva à diminuição dos acidentes. Diminuiu, mas ainda é alto. Como é que a gente figura e por quê? Quais são as razões da gente figurar na 4ª colocação nesse ranking mundial? É porque não há educação de trânsito, né? As pessoas não aprendem na escola, né? Não há educação, não há respeito ao trânsito. E também, um detalhe que eu não vi nenhum jornal apontar, a
falta de segurança nos veículos. A indústria automobilística brasileira resistiu quanto pôde a inovações que desde do ano 2000, desde 1995, já existiam nos países, como, por exemplo, airbag para proteger os que estão dentro do veículo e ABS para que o freio seja mais seguro. Até hoje, os carros populares não são obrigados a ter airbag e nem ABS. Não são obrigados. Quer dizer, por quê? Porque políticos que, a serviço da indústria automobilística, fazem o boicote de que essa segurança seja dada aos veículos, para aqueles que compram, ter segurança para andar nas estradas. Então, isso não foi apontado até agora. Uma das causas desse índice, não só de mortes, mas também de acidentes, de vítimas que ficam feridos, que foram este ano 170.805 pessoas que ficaram feridas em acidentes de trânsito, não é? E as mortes foram aqueles 40 mil e pouco. Quer dizer, esse dado é importante, a segurança dos veículos. Veja, você compra um carro popular, vai ver se ele tem ABS, vai ver se ele tem airbag, vai ver se eles têm os mecanismos mínimos de proteção ao condutor e aos passageiros. Virei impunidade, não contribui para esse caso? Eu acho que é mais um fator, além do que já foi destacado, tem a questão da impunidade. Agora, tem um outro fator, Ricardo, que normalmente a gente não destaca, mas me parece importante, que é a qualidade das estradas brasileiras, porque a culpa sempre é do cidadão, nunca é do Estado. A BR-040, quem for andar, aquilo é criminoso. O Estado de Minas, pela localização geográfica que tem, é onde passa o maior número de estradas federais. Mas vem em que condições estão essas estradas? Né? Então, ninguém fala que elas são pessimamente mal construídas, primeiro, excesso de curvas, mal sinalizadas, mal asfaltadas, mal conservadas. Isso ninguém fala. E a culpa sempre é do motorista. Ele é imprudente, o motorista brasileiro é assim. Então, é necessário a gente começar a pensar, quando anda pelo Brasil, ver as péssimas condições que tem as estradas. E no caso das cidades, dos acidentes graves que ocorrem nas cidades, ver a péssima condição de conservação das ruas, falta de iluminação, né? E muitas vezes o dirigente municipal, o administrador, quer resolver o problema diminuindo a velocidade. Quer dizer, é bem Brasil, é coisa que só tem no Brasil, igual Jabuticaba. Então, você tem a Marginal Tietê, como você vai resolver o problema? Você vai asfaltar, iluminar, sinalizar? Não, se diminuir a velocidade da via expressa. Depois fazem piada de Portugal. Emilson Nunes Costa lembra que uma das principais causas é o fato de não ter rodovias duplicadas, o que força mais as ultrapassagens indevidas perigosas, e perigosas. Né? E o Robson de Itapevi lembra pelo WhatsApp que o trânsito mata no Brasil mais do que guerras ao redor do mundo. Sim, mas olha, fica intrigado que São Paulo tem. São Paulo tem rodovias duplicadas. E nem por isso é educação do trânsito. Chega, aproveita rodovias boas que tem em São Paulo e aí sai em excesso de velocidade, continua dirigindo embriagado. Mas na Alemanha não tem limite de velocidade. Não dá, mas tem educação de trânsito. Mas tem estradas boas. O sujeito que está na esquerda vai a 200. Né? O problema é que as nossas estradas, quando a gente anda pelo resto do Brasil aí, é caso de chamar a polícia. Ou eles fazem aquele asfalto creme cracker, de bolacha. Que você sabe que 6 meses depois vai chover, abre buraco, e depois a culpa é no motorista. A seguir, jovens devem ser os mais prejudicados com mudanças nas regras do seguro-desemprego. Equipe de resgate pode ter encontrado parte do avião da AirAsia, onde estariam as caixas pretas.